Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu trago este relato aqui para você, através desta irmã Gabriela. Olha o que ela sonhou, serve de despertamento para a igreja. Preste atenção. Agora são 5h28 da manhã. Eu acordei 4h50. Eu tava tendo um sonho. E eu tô atemorizada até agora. Eu acordei, já mandei mensagem para uma amiga minha para falar desse sonho. E eu preciso vir gravar aqui para poder postar esse sonho para alertar as pessoas. Eu sonhei com o fim dos tempos. Eu sei que muita gente está sonhando porque Deus tem mostrado em sonhos para poder avisar as pessoas. E só de lembrar de cada detalhe do sonho me dá um temor tão grande. E Deus me falava no sonho que eu ia acordar e que era para me avisar as pessoas. E o sonho começou, eu estava no trabalho. E o meu colega de trabalho, foi tão real o sonho, gente. Parecia que eu estava vivendo de verdade. Eu fiquei com tanto medo de não acordar, porque eu via tanta coisa horrível, que eu fiquei apavorada. Eu fiquei, meu Deus do céu. Depois que eu comecei a perceber que era um sonho, que Deus estava me mostrando tudo, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso avisar, eu preciso gravar isso até pra mim não esquecer também. Fazia muito tempo que eu não tinha um sonho assim, e eu tô num período que eu tô buscando muito a Deus, eu tô me consagrando mais, eu tô me aproximando mais de Deus. E eu agradeço a Deus por esse sonho, porque se Ele me alertou, é porque eu sou importante pra Deus, é porque ainda dá tempo. E o sonho começou, eu tava no trabalho. E o meu colega de trabalho, ele saía correndo, ele saía e pegava a moto e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu tinha cliente no meu trabalho. Eu só saía lá fora e via uma multidão correndo, fugindo, uma multidão fugindo. E eu sem entender o que estava acontecendo, só peguei meu celular, peguei minha bolsa e o carregador do celular, eu lembrei disso. E saí correndo também. E quando eu olhei em direção, tinha multidão. Quando eu olhava para trás e via que estava vindo algumas coisas, vinha uma outra multidão, mas era para matar as pessoas. Quando eu olhava para frente já não tinha mais ninguém. Então eu corri sem rumo, não sabia para onde ir. Tava todo mundo perdido. Eu corria sem rumo, eu entrava num bairro aqui da minha cidade. E de repente era dia, ficou noite. E quando eu entrava nesse bairro da minha cidade é quando começam as coisas horríveis. Eu entrava e eu percebia que uns matavam os outros. As pessoas se matavam. E era horrível. As pessoas pegavam um machado para matar umas das outras. Elas sentiam fúria, elas sentiam ódio umas das outras. E eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E assim, nada me atingia, mas eu sentia muito medo. Eu sentia muito medo. E eu só fugia, e eu entrava em uns becos assim e tentava chegar em algum lugar para me refugiar. Até que eu chegava num lugar assim que tinha... Não era minha casa, mas tinha gente conhecida ali naquele lugar. E eu chegava ali e eu via meu irmão, eu via pessoas conhecidas, pessoas próximas da família. E ali as pessoas com muito ódio, as pessoas querendo matar umas às outras. Tinha falta de água, não tinha comida. E era tudo escuro, noite. E muita coisa ruim acontecendo. Até que de repente... E no sonho não tinha criança. Nessa parte ruim não tinha criança. Essa parte me emociona muito. Até que eu olhei para o céu e eu vi os anjos. Eu vi muitos anjos, milhares de anjos. E eles andavam em volta assim, como se fosse um redemoinho.
e no céu tinha vários buracos, que é quando os anjos passavam com as pessoas que eram arrebatadas. E no sonho, um anjo vinha e me arrebatava e eu me sentia aliviada. E conforme eu ia subindo, eu via as frequências musicais. Deus me mostrava também as frequências musicais, que as coisas que a gente escuta, elas influenciam sim o nosso comportamento, elas influenciam sim a nossa vida. E o louvor, ele tem muito poder. Ele tem muito poder de transformar, de curar a nossa alma. O louvor, ele sobe aos céus como um aroma suave para Deus. E Deus, ele não gosta dessas músicas mundanas que tornam a mulher como um objeto. Músicas que falam de traições, essas músicas horríveis, elas têm vibrações e elas chegam ao céu, aos ouvidos do Senhor. E conforme eu ia subindo ao céu, eu ia me sentindo aliviada e tranquila. Mas chegou um momento que eu senti muito medo e eu parei de subir. E eu fui caindo. E eu falei, não. Eu não estava subindo. Quando eu caí na terra de novo, as pessoas olhavam para mim com medo, amedrontadas, elas fugiam de mim. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo? E quando eu olhava meu espelho no rosto, eu estava cheia de lepra. Eu estava toda cheia de lepra. E aí quando eu caí na terra, eu vi que eu não tinha sido salva. Eu não tinha sido salva. Eu não tinha ido para o céu, eu não tinha sido arrebatada. E eu fiquei na grande tribulação que vai acontecer aqui. E Deus me mostrou coisas horríveis. Eu acordei com tanto temor, eu tô até agora sem conseguir parar de chorar. E eu vejo tanta gente tendo sonhos e revelações. Mas quando acontece com a gente, é intenso, é muito forte. Eu tô aqui gravando isso pra mim não esquecer disso, porque eu sinto isso no meu espírito, tá pra vir momentos difíceis. Deus tem me alertado, Deus tá me preparando pra isso. E eu tenho me preparado. Só que eu preciso me preparar muito mais. E no sonho, depois Deus me mostrou o que a gente precisa fazer, o que é importante pra nossa vida, pra gente ser salvo. As pessoas falam, traição é pecado, mentir, roubar é pecado. Mas elas esquecem que fofoca, que a gula também é um pecado. E são pecados que a gente pratica no nosso dia a dia como se fosse algo normal, mas não é normal. Isso não é normal. E no sonho Deus me mostrava o que era necessário para a gente ser salvo. A gente cuidar do templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. E Deus me mostrava também que os adúlteros, pessoas que ficam em adultério, elas não vão para o céu. E Deus me falava como era importante a gente permanecer com a pessoa da nossa mocidade. A pessoa, era muito claro isso, você tem que permanecer com a pessoa da sua mocidade. Então, tipo assim, esse vídeo vai chegar nas pessoas certas. Você, a pessoa que está em adultério, você não vai ser salva se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus e se você não confessar o seu pecado. Deus me mostrava muito isso, a importância de confessar o pecado. O que eu vi foi horrível. E no sonho, teve um momento que eu senti que eu estava sonhando. E eu olhei assim, voltei, eu senti um certo alívio, porque eu sabia que eu ia voltar agora para minha realidade. E no sonho Deus falava, filha, você vai voltar desse sonho para você avisar as pessoas o que elas precisam fazer. Elas precisam parar de pecar, parar de brincar com o pecado, brincando com a graça e com a misericórdia de Deus, achando que vai ter tempo. Porque não tem mais tempo, gente. Não tem mais tempo. A gente tá vendo tudo o que tá acontecendo no mundo. Tudo o que tá acontecendo com tantas crianças.
Deus tem me levado muito a orar pelas crianças, pela minha filha, pelos meus sobrinhos, por todas as crianças do mundo. Temos que orar pelas crianças, gente, porque o inimigo ele tá agindo com força dentro das escolas, destruindo famílias, causando traumas nas crianças, as crianças perdendo a sua identidade. As crianças são tão inocentes, elas estão perdendo a sua pureza, elas estão perdendo a identidade delas. E tá acontecendo tantas coisas horríveis com as crianças que a gente tá vendo nesse mundo, meu Deus. E não vai melhorar, gente, vai ficar pior. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não tô fazendo esse vídeo para causar medo, mas é para trazer temor a Deus, as coisas de Deus, para despertar. Eu estou despertando, eu tô sendo a primeira a ser despertada, estou sendo a primeira a acordar. Eu acordei, eu já orei, falei, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, já comecei a pedir perdão e a confessar pecados, iniquidades, pecados que a gente comete todos os dias e não consegue vencer. A gente tem que vencer. Cuida da alimentação, prioriza a sua saúde, cuida do seu templo, o templo do Espírito Santo, cuida do seu corpo. Busca Deus, jejua, ora, porque vão vir tempos difíceis e a gente tem que se preparar. Mas vai vir também o arrebatamento, e só vão ser salvos aqueles que levarem as coisas de Deus a sério. Deus me falou muito também sobre vestimenta, mulheres que se vestem de forma sensual demais. Você é templo, eu sou templo do Espírito Santo. A gente tem que ter temor às coisas de Deus, gente. Não é brincadeira, é sério. E são coisas simples que a gente banaliza, que a gente acha que não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver. As músicas que a gente escuta, as roupas que a gente veste, a forma que a gente fala, as palavras que saem da nossa boca, elas têm uma frequência, as palavras têm poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na Bíblia está escrito, não pode, na nossa boca não pode jorrar água amarga e água doce. Então que das nossas palavras venham somente jorrar água doce. Vamos adorar a Deus, sabe? Declarar coisas boas sobre a nossa vida. Ler a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa se encher da palavra de Deus. A gente precisa se encher de louvor e adoração. Fortalecer o nosso espírito. Não tem como a gente ir para a guerra espiritual e vencer uma guerra espiritual se a gente não estiver preparado. Então a gente precisa se preparar. E para a gente se preparar, a gente tem que colocar as armaduras certas. E Efésios já nos ensina sobre as armaduras que a gente deve vestir. Então a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que jejuar assim, ouvir louvores. Parar de ouvir essas músicas do mundo, essas músicas que têm frequências que não sobem para o céu, para Deus com aroma agradável. Não vamos normalizar ficar ouvindo essas músicas do mundo, essas músicas com letras horríveis que não adoram a Deus. Vamos acordar, gente, que não tem mais tempo. Eu tive um sonho em 2020, eu acho, 2021, não lembro agora. Eu anotei esse sonho, tá? Escrito no meu caderno de sonhos. E eu olhava para o céu e eu via um relógio. E esse relógio apontava para meio-dia e ele tocava como se fosse um sino, um barulho muito alto. E no céu, tinha escrito com palavras com as nuvens, Deus falando: o tempo acabou, não há mais tempo. E eu corria pelas ruas e falava: gente, Jesus está voltando, se arrependam dos seus pecados. E eu gritava em desespero e as pessoas falavam: você tá louca? Olha lá, que louca. Fica gritando no meio da rua falando que Jesus tá voltando. Eu sempre ouvi que Jesus estava voltando. Nossa, que louca. E as pessoas me achavam louca, gente. E é igual esse vídeo, muita gente pode me achar louca, pode pensar que foi só um sonho, mas eu senti no meu espírito, eu vi com os meus próprios olhos as coisas que eu vi no sonho, e só de lembrar me dá vontade de chorar. Então, é real, Jesus está voltando, e os tempos
vão ficar cada vez mais difíceis. Só aqueles que permanecerem firmes na rocha vão ter a proteção de Deus, vão ter o livramento de Deus. Mas é preciso se arrepender, é preciso se santificar de verdade, não de brincadeira. Não é se santificar em uma área e em outra, não. É em tudo, gente. Nas vestes, no que escuta, no que fala, na forma que a gente trata o nosso próximo. Deus me mostrou muito também a falta de amor das pessoas, a falta de amor uns com os outros. Eu vou falando e eu vou lembrando dos detalhes. Então foi isso. Eu vou principalmente buscar mais, orar mais, e a gente precisa despertar, gente. Porque não é brincadeira. Não é brincadeira.